Mano, o PT nasceu com centralidade no Sul e no Sudeste, tendo como base fundamental a classe operária das grandes empresas, o campesinato sem terra das áreas agrícolas mais produtivas e os setores assalariados das camadas médias. Ao longo dos últimos 20 anos, essa realidade mudou fortemente, com o partido perdendo peso nesses territórios e estratos sociais, mas ganhando uma impactante hegemonia no Nordeste, antes dominado pelas oligarquias e partidos de direita, e também entre os trabalhadores de menor renda, abaixo de 2 salários mínimos. Como você explicaria esse processo? Olha, eu tenho a impressão de que nós tivemos uma mudança muito grande no país após a implementação do neoliberalismo no Brasil, que gera um impacto muito grande na classe trabalhadora brasileira, e, ao mesmo tempo, é muito impactante o governo do presidente Lula. Eu penso que, quando nós tivemos a implementação do neoliberalismo, a diminuição da indústria brasileira, o peso da indústria brasileira, fez também diminuir o peso do operariado, e isso gerou também grande dificuldade na organização da classe trabalhadora tradicional. De outro lado, o governo do presidente Lula fez transformações muito profundas no Brasil inteiro, mas eu penso que essa transformação foi mais profunda ainda no Nordeste, porque aqui nós, historicamente, sempre tivemos os grandes bolsões de miséria e pobreza do país, do período assim, pós a hegemonia do Sudeste da economia brasileira, né? Então, nós temos aqui uma mudança muito grande e um reconhecimento muito forte do que o presidente Lula realizou no Nordeste brasileiro. E, diferente do que algumas pessoas podem pensar, que, por causa de Bolsa Família, não é. O Bolsa Família foi muito importante, mas mais importante do que o Bolsa Família foi emprego de carteira assinada no Nordeste. O desenvolvimento econômico do Nordeste, no presidente Lula, nós crescemos ano a ano na nossa economia acima da média nacional. Então, nós tivemos uma alteração econômica com geração de muito emprego e renda para o nosso povo. E, ao mesmo tempo, nós fomos experimentando governos progressistas no Nordeste que foram realizando ações que a oligarquia tradicionalmente não fazia, seja na área da educação, seja na área da saúde pública. Isso foi legitimando, né, um conjunto de lideranças políticas nos nossos estados que fez alteração profunda na referência política do nosso povo. Então, quando nós falamos da liderança do presidente Lula no Ceará com o nosso governador Camilo, isso expressa essa mudança de referência política, por exemplo, do povo cearense. Então, aqui, né, nós tivemos uma mudança muito grande. Nós saímos de... Eu ganhei a eleição no primeiro turno, mas o PT saltou de 4 para 8 deputados estaduais. Aqui se elegeu o primeiro deputado sem terra da história do Ceará, que é o deputado Messias Dias. Aqui nós elegemos 3 mulheres de 9 da nossa federação. Aqui é uma mudança significativa política muito importante. Do ponto de vista do país, eu acho que essa combinação do enfraquecimento da classe operária, do ponto de vista da economia do nosso país, e de ações muito fortes da esquerda numa região dominada por oligarquias, com políticas públicas muito atrasadas, e que nós inovamos nessas políticas públicas, fez constituir uma força política, inclusive de setores desorganizados. Então, nós temos aqui um grau de força, digamos assim, política eleitoral, que ela ainda nem não é correspondida no nível de organização política tradicional que nós construímos. Nós aqui no Nordeste, na minha opinião, temos um grande desafio, garantir que a gente possa avançar em uma organicidade política, em uma organização política com os nossos movimentos sociais, para que essa força eleitoral também se expresse em força organizativa. Isso é algo que nós vamos ter que debater nas nossas organizações, seja políticas, sindicais, de movimentos sociais, como é que nós conseguimos fazer essa ligação do debate político eleitoral com o debate nosso organizativo. Então, eu penso que aqui a diferença fundamental é que, no Sudeste, a base central era o movimento sindical operário urbano. Isso ficou enfraquecido com o seu grau com o neoliberalismo implementado no país. E aqui no Nordeste nós tivemos essas políticas públicas que alteraram muito a vida do nosso povo e constituíram novas referências políticas para a nossa população. Mas nós ainda estamos falando no Nordeste de massas populares que apoiam eleitoralmente a esquerda, mas não estão organizadas para participação político-social. É isso? Eu penso que é por isso, e acho que um desafio do nosso governo, inclusive do governo que vou iniciar, é como é que nós abrimos de maneira mais intensa a participação popular nos nossos governos,
para que a gente possa colaborar, para que a sociedade possa aumentar seu nível de consciência, isso favoreça um nível maior de organização política da sociedade. E acho de maneira plural. Né? Agora, nas nossas organizações de esquerda, enquanto militante de um partido político de esquerda, eu penso que nós temos que debater muito como é que nós realizamos um trabalho mais intenso de organização da nossa base, ampliamos a nossa base para esses setores que votam no PT. Aqui nós chegamos a ter pesquisa com o PT com um índice de preferência beirando 40% no Ceará. Então, a preferência partidária no Ceará pelo PT é muito forte. Mas nós não temos isso do ponto de vista da nossa organização lá na base. Então, nós temos que saber temos que debater muito como chegamos nessa população e como é que apaixonamos e conquistamos para ela participar de um processo organizativo. E eu tenho, na minha vida, uma coisa muito clara: o nosso povo não tem muito tempo para ir em reunião que não resolve nada. O nosso povo tem uma vida muito difícil e ele precisa ir em reuniões onde as coisas sejam resolvidas, decididas, encaminhadas. Eu acho que nós temos que levar esse aprendizado para as nossas organizações, seja na área sindical, na área associativa, na nossa juventude. As pessoas até podem ter disposição de uma reunião. Se quando ela sair de lá, ela sair, valeu a pena porque alguma coisa efetivamente foi resolvida. Se for só muita discussão em que nada é resolvido, aí eu acho que a gente tende a não ter uma participação efetiva. Mano, o outro lado da moeda. Você é um militante, um dirigente político, além de governador do Ceará, eu me permito fazer essa pergunta. Como o PT poderia recuperar sua influência no sul e sudeste do país, regiões decisivas para qualquer projeto nacional? Olha, eu penso que nós temos que ter paciência. Os companheiros do sul e sudeste são absolutamente qualificados. Eu sou muito grato, porque minha formação política que tive no PT teve colaboração de muita gente do sudeste, entre um rapaz chamado Breno Altman, a quem eu agradeço. E eu acho que eu sou muito grato, sabemos da qualidade política dos nossos dirigentes do Sudeste, do Sul, quem tem o Tasso Genro, um Olívio Dutra, quem tem figuras tão importantes da nossa história. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso é uma questão que nós vamos realizar passo a passo. O que eu acho que é importante é nós perseverarmos num trabalho de base, de constituição. Fiquei muito feliz do PT fazer um processo de formação política que foi a Nova Primavera, que isso não pare, porque, se Deus quiser, daqui a poucos dias nós vamos eleger o Lula presidente, mas que a gente não pare e a gente faça uma discussão muito séria de quem pode estar no governo e de quais são os quadros preparados que vão permanecer no trabalho de construção partidária. Nós sofremos muito de podermos fazer políticas públicas muito importantes para o nosso povo e descuidarmos do trabalho organizativo e de formação política de novas lideranças. Eu acho que nós temos que tirar a lição do período anterior, quando governamos o Brasil. Eu nunca esqueço, Breno, que eu fui um dia num conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Eu entrei no conjunto habitacional, isso era já depois em uma campanha eleitoral, e a pessoa falando comigo com raiva até do PT. Tinha sido o governo do PT que tinha propiciado a ela ter uma casa popular. É claro que eu tinha o direito até de escolher que o outro candidato fosse melhor, mas me chamou muita atenção. A pessoa não tem nenhuma compreensão do por que aquilo estava acontecendo. Eu acho que são lições assim que nós temos que tirar. Assim, nós temos que fazer as políticas públicas melhorar a vida do nosso povo e nós temos que ter quadros de dedicação e investimento do nosso partido, das nossas organizações, para a formação política do nosso povo e das nossas lideranças. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar absolutamente superados, e acho que nós temos que ter um cuidado muito especial com a juventude. Nós temos aí um processo político brasileiro em que uma geração entrou na disputa política, seja na época do impeachment da presidenta Dilma, que nós tínhamos juventude defendendo o impeachment, juventude contrária ao impeachment, defendendo a democracia. Eu vejo agora na rua jovens fazendo campanha para o nosso presidente Lula, uma grande massa de jovens, aqui no Ceará mais ainda, mas também vejo jovens fazendo campanha do Bolsonaro. Então, nós estamos numa disputa de geração, que é muito importante nós termos consciência, e o trabalho com essa juventude será decisivo para o futuro político do nosso país. Então, eu tenho segurança de que os dirigentes políticos do nosso partido do Sudeste e do Sul, eu vejo com muita alegria a votação que um amigo Edgar Preto teve no Rio Grande do Sul, a votação que o presidente Lula teve em Porto Alegre, na região metropolitana, inclusive com vitória. Então, eu creio que nós estamos tendo uma nova fase, e a vitória do presidente Lula, se Deus quiser, domingo, abrirá um cenário muito positivo de nós podermos fazer o trabalho no governo sem descuidar do trabalho político na sociedade,
com a nossa juventude, com os movimentos sociais.